Vamos para o campo então, né? O primeiro método empírico que a gente vai ver aqui é um método, mas é quase sem método, certo? É a avaliação rápida, ou rápida e rasteira, ou rápida e suja, enfim. Vocês vão encontrar outros nomes aí para ela na internet. Essa avaliação, como o próprio nome já indica, é uma forma rápida de obter feedback do seu produto. Ela não tem um planejamento muito sofisticado. Na prática, consiste apenas em pedir para alguém usar. Seja um outro designer ou um usuário em potencial, tanto faz. A ideia é apenas ouvir a opinião de uma outra pessoa, só para quebrar um pouco a nossa visão viciada de pai da criança, né? Ou seja, de designer do produto. O tipo de informação que a gente busca fazendo avaliações rápidas desse tipo são basicamente opiniões livres, desestruturadas mesmo, impressões gerais e informais. Esse tipo de avaliação é bem mais comum do que a gente pensa, né? Sabe aquele momento que a gente vira para o colega que está do nosso lado e diz: cara, dá uma olhada aqui, vê o que tu acha. Tá ficando legal? Isso já é uma espécie de avaliação rápida. E o legal é que isso pode ser feito a qualquer momento do projeto. Seja mostrando o seu protótipo para o usuário, seja mostrando um wireframe que ainda está em construção ali para um colega designer. Obter esse tipo de feedback e eventualmente coletar algumas sugestões também é sempre útil nesse processo, até para abrir a nossa mente para possibilidades que a gente pode não estar vendo. Embora a gente não precise de uma técnica muito elaborada, tem alguns cuidados que são importantes para a gente na hora de fazer esse tipo de avaliação rápida. O primeiro cuidado é que nesse momento não é o momento da gente fazer defesa do nosso projeto. Então, se você pediu para ouvir a opinião de alguém, se prepare para escutar. Se o usuário disser algo como: poxa, não gostei do local desse menu, a sua reação deve ser exploratória, algo do tipo: mas por que você não gostou? O natural do ser humano é ficar na defensiva, né? Responder algo do tipo: ah não, mas eu coloquei aqui por causa disso e daquela outra razão. Veja, você é o designer da interface. Você sabe das técnicas e razões que lhe levaram a tomar algumas decisões. Mas o usuário não precisa saber disso, certo? E outra, quando o usuário se deparar com a sua interface pela primeira vez, é muito pouco provável que você esteja lá ao lado dele para se defender de qualquer coisa. Então, mostrou o seu protótipo para alguém, deixa a pessoa falar. Se prepare para só ouvir. Não que você não possa interagir com essa pessoa, certo? Muito pelo contrário. Nesse tipo de avaliação, você pode e deve interagir com a pessoa. Você pode até pedir para o usuário tentar fazer alguma tarefa do tipo: ó, tenta fazer um cadastro aí. Onde é que você clicaria para fazer um pedido ou uma compra? O que você achou desse passo a passo? Isso é bastante positivo. E como eu falei, você não precisa nem de um plano para fazer isso. Pode ir entrevistando o usuário de maneira bem improvisada mesmo. Mas o que você não deve fazer de jeito nenhum, que eu destaco aqui como nosso segundo cuidado, é interagir com o produto no lugar da pessoa. Ou seja, você não deve chegar para o usuário e dizer coisas do tipo: ó, o cadastro funciona assim, clicando aqui e aqui, certo? Se o usuário não encontrou a forma de fazer o cadastro, tem algo errado com a sua interface. Como você vai estar lá do lado do usuário no momento da avaliação, é até natural que ele lhe pergunte, né? Como é que eu faço para fazer isso? E aí, nesse caso, você tem que ter o cuidado de deixar sempre a bola com ele. Você tem que responder algo do tipo: dá uma olhada aí, vê se você descobre como faz. Ou como é que você faria para tentar fazer isso a partir dessa tela aí que você está? Ou como é que você acha que deveria ser? Você pode até invocar aquele protocolo que eu já falei, chamado Think Aloud, para ajudar, né? Pedindo para o usuário ir falando as coisas em voz alta, o que vem na cabeça dele à medida que ele vai mexendo e usando o produto. E lembre que, por mais que o nosso foco aqui seja especificamente no uso, é bem provável que surjam algumas pontuações do usuário sobre a estética do nosso produto. À primeira vista, você pode achar que são bobagens superficiais, mas lembre que a nossa estética foi toda pensada de forma utilitária para imprimir uma determinada mensagem com uma determinada personalidade. Então, não desconsiderem críticas superficiais também não. Isso nos leva à minha terceira recomendação. Tenha o cuidado de sempre tentar entender as razões do usuário ali na conversa. Se ele disser que acha que algo seria melhor assim ou assado, pergunte o porquê. Tente entender qual é a razão por trás da opinião ou a intenção por trás daquela sugestão dele.
Isso porque, se não houver efetivamente uma justificativa, for apenas uma questão de preferência pessoal dele, você vai provavelmente classificar isso como uma falha cosmética. Mas se houver uma justificativa que faça sentido, você pode, posteriormente, tentar refletir se aquilo é realmente um problema ou não. E até avaliar a relação de custo-benefício de atender aquela nova característica ali. Ok, por fim, como é que você faz para registrar essa avaliação, né? Na maioria das vezes, essa avaliação é tão informal que a gente nem se preocupa com o registro. A gente ouve ali algumas sugestões, decide se vai considerar ou não e depois anota e já vai mexendo no que a gente acha que é mais importante. Porém, se você puder gravar essa avaliação, seja num vídeo curto ou fazer uma gravação de tela com áudio, isso já ajuda a você a revisitar aquela avaliação depois, né, e poder tentar extrair dali algumas anotações que até no calor do momento você pode ter deixado passar. Mas idealmente você deveria produzir uma lista de falhas, né, ou nesse caso uma lista de sugestões. Lembrando que nessa avaliação toda sugestão é bem-vinda, porque sugestões podem ser indícios de falhas. E aí, com essa listinha de falhas na mão, você vai então praticar a sua avaliação de severidade, né? A gente inclusive já conversou sobre isso em outra gravação. Esse, basicamente, é o método de avaliação rápida de usabilidade, certo? Até a próxima.